Nesta semana, as aulas do Saber Direito são sobre processo e procedimentos criminais. E o convidado sabe quem é? É o especialista em ciências penais, professor na Academia da Polícia Militar de Brasília e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Distrito Federal, Andreo Fernandes Farias. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você sabe, pode também estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Sejam bem-vindos mais uma vez, caros companheiros de trincheira, caros amantes do processo penal. Dando continuidade, eu me chamo, eu não vou ser deselegante, eu me chamo Andreo, ministro aula de Direito Processual Penal e estou aqui agora no programa Saber Direito para a gente conversar sobre processo e procedimentos criminais. Na última oportunidade que nós tivemos aqui, nós conversamos acerca da trilogia da estrutura processual, da Santa Trindade do Direito Processual, nos aprofundamos em como os ritos são classificados, e aí, só fazendo uma breve lembrança, o rito pode ser comum ou especial, o rito comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. O que nós vamos tratar na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos tratar do procedimento do rito ordinário. Findamos, não é mesmo, aquela oportunidade falando sobre primeiro, quando se inicia o procedimento ordinário. E aí vimos que é com o oferecimento da denúncia ou queixa. Denúncia nas hipóteses de ação penal pública e queixa nas hipóteses de ação penal privada. E aí, a grande indagação da aula passada foi, após o primeiro ato, o oferecimento da denúncia, o que vem depois? E, salvo engano, temos uma pergunta sobre essa celeuma. O que vem depois do oferecimento da denúncia? Quando ocorre o recebimento da denúncia? Essa é uma grande celeuma no sistema processual do rito ordinário. Quando ocorre o recebimento da denúncia? Então vamos lá. Oferecida a denúncia ou queixa. O que vem depois? E aí nós temos a divergência entre o artigo 396 do CPP e o artigo 399 do CPP. Segundo o artigo 396, no procedimento ordinário, se o juiz não rejeitar liminarmente a denúncia ou queixa, então o Ministério Público, oferece a denúncia. Se o juiz não rejeita, ele recebe. Recebe e ordena a citação do acusado para responder à acusação. Então, segundo o 396, como se dá a morfologia? Oferece a denúncia, oferece a acusação. Depois da acusação, o juiz ou rejeita a denúncia ou ele recebe. Então, segundo o artigo 396, o recebimento ele é logo depois do oferecimento da denúncia. Ou seja, repito, síntese. 396, ofereço denúncia, depois recebo. Vamos fazer a leitura do 396 para os senhores constatarem essa sequência. Diz aqui o artigo 396 do CPP. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, segundo o 396, se o juiz não rejeitar a denúncia, ele recebê-la-á. É o que nós chamamos de a mesóclise da discórdia. Esse recebê-la-á. Por quê? Então vimos, 396, o juiz oferece a denúncia, depois de oferecida, rejeita ou recebe. Não há nada, segundo o 396, entre o oferecimento da denúncia pela acusação e o recebimento pelo Poder Judiciário. Ocorre que quando a gente analisa o artigo 399, a situação é diametralmente oposta. O artigo 399 vai nos dizer o seguinte, que após o oferecimento da denúncia, isso fica implícito com a leitura do 399, a gente vai ver daqui a pouco, após o oferecimento da denúncia, eu vou ter a resposta à acusação, a defesa preliminar, eu vou ter a ouvida da defesa. Então, o Ministério Público fala, a acusação aonde que o Ministério Público fala? Na denúncia. Depois que o Ministério Público fala, segundo o artigo 399, o que vem depois? Resposta à acusação. Depois da resposta,
o juiz recebe, rejeita ou absolve. Se o juiz não absolver, não rejeitar, ele recebe e ordena audiência de instrução, audiência única de instrução, debate e julgamentos. Vamos fazer a leitura do 399. Vamos lá. Recebida a denúncia ou queixa, artigo 399. O juiz, veja, ó, recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência. Então, percebe o que o artigo 399 diz? Recebida a denúncia, o juiz vai designar o quê? Resposta da defesa? Não. Recebida a denúncia, vai ter audiência. E a resposta? Cadê a resposta? A resposta já aconteceu lá atrás. E aí? O que fazer? Sintetizar. Artigo 399, que acabamos de ler. Acusação oferece a denúncia, defesa se manifesta em uma resposta à acusação, depois da resposta à acusação da defesa, juiz rejeita, recebe ou absolve. Se receber, designa audiência. Compreendemos? Então, oferecimento da denúncia, agora, vamos lá, na ótica do 399, oferecimento da denúncia, 2, resposta à acusação, 3, recebimento, rejeição ou absolvição. Se o juiz recebe, 4, audiência única de instrução, debate e julgamento. Como se dá com uma ótica do 396? Oferecimento da denúncia. 2, recebimento. 3, resposta à acusação. Ou seja, no 396, a resposta à acusação é depois do recebimento. O juiz recebe, depois cita o acusado para apresentar a resposta. Já no 399, o recebimento da denúncia é depois da resposta à acusação. Compreenderam? 399. Recebimento após a resposta à acusação. 396. Recebimento antes da resposta à acusação. E aí o que fazer? 396 ou 399? A doutrina amplamente majoritária, e os tribunais pátrios, né, de forma maciça, entendem o quê? Que o recebimento se dá de acordo com o artigo 396. Então, aqueles que estão fazendo concurso, aí, você que está fazendo concurso, vai fazer exame de ordem, concurso público, provas e etc. de faculdade, o que você vai colocar na sua provinha lá objetiva? Recebimento se dá de acordo com o artigo 396. Ou seja, o juiz recebe a denúncia logo depois que a denúncia foi oferecida. E quando vem a resposta? A resposta vem depois do recebimento da denúncia. Agora, o que alguma parte da comunidade jurídica, como que ela entende essa controvérsia? Como que parte da comunidade jurídica entende essa controvérsia? Por exemplo, o professor André Nicolich tem um posicionamento interessantíssimo, como que alguns setores entendem. Então, vou entender da seguinte forma. Vou entender que não. O recebimento não se dá de acordo com o artigo 396. O recebimento da denúncia tem que ocorrer após a resposta à acusação. Tem que ocorrer consoante dispõe o artigo 399. E qual é o fundamento para isso? O fundamento é que o juiz apenas deve decidir depois de ouvir ambas as partes. Princípio comezinho de qualquer relação processual. Ou seja, antes de ouvir uma parte, o juiz deve ouvir a outra. O que essa doutrina está querendo dizer? Vamos aplicar o contraditório. De acordo com se eu receber a denúncia na ótica do artigo 399, eu estou homenageando, eu estou festejando que princípio sagrado para o processo? O princípio do contraditório. Então, o juiz ouve a acusação da denúncia, ouve defesa na resposta à acusação, depois de ouvir as duas partes, é que ele vai decidir. Decidir o quê? Se recebe ou se rejeita. Data venia, esse é o entendimento que eu entendo mais concetâneo com o quê? Com aquilo que nós falamos de pensar o processo penal e os procedimentos criminais não como caminho necessário para se impor uma pena, mas pensar o processo penal como instrumento do projeto democrático.
pensar o processo penal como um instrumento para assegurar direitos e garantias fundamentais. Qual dessas duas interpretações? 396 ou 399? Que melhor efetiva o princípio constitucional do contraditório? Eu não tenho a menor dúvida, é indubitável. É sobre a ótica do 399. Ou seja, juiz só decide se recebe ou rejeita depois da ouvida, depois da oitiva da defesa. Então, por honestidade intelectual, eu preciso ressaltar para os senhores o quê? Que o entendimento dos tribunais pátrios, e isso é pacífico e da maioria da doutrina, é que o recebimento se dá, infelizmente, data máxima venia, numa interpretação que menos favorece a eficácia do princípio do contraditório, o recebimento ele se dá antes da resposta à acusação. Esse é o entendimento, por exemplo, para citar um precedente aos senhores, do STJ, que no HC 138089 dispôs, aspas, HC, quem quiser pegar aí, 138089. O que o STJ disse? Aspas, é de se entender que o recebimento da denúncia se opera na fase do artigo 396 do Código de Processo Penal. Então, aí, minha honestidade intelectual para com os senhores, prevalece com o entendimento, o quê? Recebimento antes da resposta à acusação. Então vamos lá. Seguindo a doutrina majoritária e os entendimentos pretorianos. Como é que está a morfologia do procedimento ordinário, gente? Oferecimento da denúncia, depois, juiz recebe ou rejeita, e se o juiz receber, cita o réu para apresentar resposta à acusação. Então tá, o recebimento vem logo depois de oferecida a denúncia. E agora tem outro tema controvertido. Qual é esse tema controvertido? Vamos lá. O recebimento da denúncia precisa ser fundamentado? Esse ato judicial, essa decisão do juiz que recebe a denúncia. Então o Ministério Público ofereceu, vem para o juiz. Juiz vai decidir que recebe. Esse ato judicial que diz, recebo a denúncia do Poder Judiciário, precisa ou não precisa ser fundamentado? E aí eu deixo a indagação aos senhores. O magistrado precisa fundamentar a decisão de recebimento? Alguns que estão mais próximos da Constituição vão dizer, André, mas é óbvio, até as pedras sabem que todas as decisões judiciais precisam ser fundamentadas. Aí eu digo para você que me fez essa colocação, da onde o senhor tirou isso? Tirou isso da onde? E aí você vai me responder, está esculpido no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Vamos ler o artigo 93, inciso 9 da Carta da República. Então está lá o artigo 93, inciso 9 da Constituição. Vamos ver o que ele diz. Vamos ver se esse rebelde tem razão. Vamos lá. 93, inciso 9. Diz, aspas, Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas, vou repetir, e fundamentadas todas as decisões. Aqui não tem a maioria, aqui não tem algumas, aqui não tem as melhores, a piores, está dizendo o quê? Fundamentadas todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Ora, esse ato judicial que recebe a denúncia é ou não é uma decisão? E a resposta, inexoravelmente, só pode ser óbvio. Sim, esse ato judicial que recebe a denúncia é uma decisão. E aí vem a segunda indagação. Então, se esse ato judicial que recebe a denúncia é uma decisão, ele precisa ser fundamentado? Ele precisa ser motivado? É lógico. É lógico por quê? Porque o artigo 93, inciso 9 da Carta da República diz com clareza meridiana: todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas. No entanto, mais uma vez, por honestidade intelectual, tenho que ressaltar
aos senhores que este não é o entendimento do nosso pretório excelso. A Corte Suprema entende que o ato judicial que recebe a denúncia não se classifica para fins do artigo 93, inciso 9 da Constituição, como ato em que a decisão seja, a fundamentação, a motivação seja imprescindível. Vamos fazer a leitura de um precedente da Suprema Corte, que é o HC 101.971. Diz o Supremo Tribunal Federal, no HC 101.971, aspas, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica, nem se equipara, para os fins a que se refere o artigo 93, inciso 9 da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente, a sua motivação não reclama, contudo, fundamentação. Então, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: essa decisão que recebe a denúncia, a fundamentação dela é bem-vinda, o magistrado fundamental ótimo, mas essa fundamentação não é imprescindível. Nós, data máxima vênia, sempre respeitando o entendimento da Corte Suprema, nesse ponto não concordamos com o entendimento. Se o recebimento da denúncia é uma decisão, então, segundo o artigo 93, inciso 9, deve ser o quê? Fundamentada. Essa decisão deve ser, sim, fundamentada. Tá claro, gente? Então vamos lá. Vamos voltar para a morfologia. Como é que nós estamos? 1. Oferecimento da denúncia. 2. Recebimento ou rejeição. Então estudamos o recebimento. Vimos que o recebimento ele é antes da resposta à acusação e vimos também que esse ato judicial que recebe a denúncia não possui, a fundamentação desse ato judicial não é imprescindível segundo a orientação da Corte Suprema, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, HC 101.971. No entanto, sempre ressaltando que boa parte aqui do setor doutrinário diverge desse entendimento pretoriano, entendendo que sim, o recebimento da denúncia deve ser o quê? Motivado. Já que estudamos o recebimento, vamos estudar agora o quê? A resposta a rejeição da denúncia ou queixa. Então, ofereci a denúncia, juiz não recebeu, então o que ele pode fazer? Rejeitar. Onde está esculpida a rejeição da denúncia? A rejeição da denúncia está no artigo 395 do CPP. Então, a previsão legal da rejeição da denúncia é o artigo 395 do CPP. E aí vem a indagação. Quando que o juiz pode rejeitar a denúncia ou queixa? Vamos ler agora o artigo 395 para visualizar essas hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa. Vamos fazer a leitura dele. A denúncia ou queixa será rejeitada quando 1. For manifestamente inepta. 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. E 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então vamos para a primeira hipótese. Quando que eu posso rejeitar a denúncia? Quando ela for manifestamente inepta. E quando que a denúncia é manifestamente inepta? Aí nós temos que nos socorrer, o que falamos até na aula passada, ao artigo 41 do CPP. Que a denúncia ou queixa. O que é a denúncia ou queixa, gente? Termo simples. A acusação. A petição, aquele papel que vai te acusar. A denúncia ou queixa, ela deve o quê? Descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Vamos lá no 41 do CPP. Olha lá. Aquela questão de o direito que o acusado tem de ser bem acusado. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. A qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, quando essa denúncia ou queixa na ação penal privada, então, quando essa acusação, pública ou particular, não descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, não descreve o fato criminoso permitindo que seja exercida uma ampla defesa, como é que eu vou chamar essa denúncia? Eu vou falar que essa denúncia é inepta.
Então, essa denúncia que não descreve o fato criminoso, não permite o exercício da defesa, é uma denúncia inepta. E o que o magistrado pode fazer diante de uma denúncia inepta? Rejeitar. Rejeita. E aí cumpre a acusação pública, nem mesmo retificar essa denúncia ou queixa. Então, primeira hipótese de rejeição, inépcia. Segunda hipótese de rejeição, faltar pressupostos processuais ou condição da ação. E aqui, falando das condições da ação, nós sabemos que para o senso comum teórico, para a doutrina clássica, quais são as condições da ação penal? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade das partes e justa causa. Eu costumo brincar, não é mesmo? Todo mundo que estuda processo civil, e aqui aquela velha briga se é possível falar em uma teoria geral do processo, eu costumo brincar em sala de aula o seguinte: todo mundo decora, né, através do processo mnemônico, as condições da ação pelo famoso PIL. P-I-L, PIL. Quais são as condições da ação? Possibilidade jurídica do pedido, P. I, interesse de agir. L, legitimidade das partes. Então, é o famoso PIL. E eu costumo brincar com os alunos de sala de aula de que questão de prova, não é mesmo? Processo penal, ele é mais rico ou mais pobre que o processo civil? E é óbvio que o processo penal ele é mais rico. Se ele é mais rico, ele tem mais uma condição da ação. Ele não se sustenta apenas com o PIL, com a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade das partes. O que o processo penal também exige para uma ação penal viável? Ele exige a justa causa. Então, o que é essa justa causa da ação penal? Veja, acusar alguém é algo de extrema gravidade. Extrema gravidade. E por que dizemos que é algo de extrema gravidade? Veja, quando você está sendo acusado, ou até mesmo investigado, você pode estar sujeito à prisão preventiva, pode estar sujeito à medida de busca e apreensão. Não sabe o dano emocional do processo, como disse o Carnelucci, que nós lemos na primeira aula, é altíssimo. Você não sabe se amanhã vai ficar solto ou preso. E nós sabemos o quanto o processo penal ele marginaliza, ele gera estigma. Veja se isso não ocorre. Se o vizinho faz uma busca, se você está em casa e vê que na casa do vizinho foi feita uma busca e apreensão, fizeram busca e apreensão na casa do vizinho, o que todo mundo da comunidade já começa a falar? Sabia que era bandido. Veja, uma medida de busca e apreensão, e aquela pessoa é presumidamente inocente. Mas o processo penal, ele gera estigma. O processo penal, ele marginaliza. Não é mesmo? Imagine que o vizinho, né, o filho do vizinho, do seu vizinho, foi preso preventivamente. Não uma prisão-pena, fruto do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, mas uma prisão cautelar, uma prisão no curso do processo, uma prisão preventiva. Todos já olham para aquela pessoa como se fosse o quê? Um criminoso. A presunção na prática é de culpabilidade. O processo penal é um estigma. A pessoa tem as suas comunicações telefônicas grampeadas, interceptadas. Então nós não podemos perder de vista que o processo penal é algo muito grave. O processo penal por si só é uma pena. Temos que entender isso. O processo penal por si só é uma pena. Responder um processo é uma pena. E pela oportunidade de ser advogado, militante dessa área, a gente pode constatar quais são os efeitos na prática do processo penal na vida de uma pessoa. Muitos adoecem, ficam a saúde mental adoecida por conta daquela angústia de não saber o que virá. E veja, não podemos ser inocentes, não podemos ser ovelhinhas, não podemos ser ingênuos. Processo não combina com certeza, com segurança. Processo é incerteza. Processo é insegurança. Como assim? O inocente pode ser condenado, infelizmente. É a cifra da injustiça, um inocente condenado. E um culpado pode ser absolvido. Isso é o processo. Infelizmente. E é aqui que nós, que não podemos ser ingênuos, temos que fazer uma opção. Ou é presunção de inocência ou é presunção de culpabilidade. O que é presunção de inocência? Eu vou defender todos os inocentes, ainda que eu pague o preço de um culpado solto.
Ou eu vou partir da pressão de culpabilidade. Nenhum crime ficará impune. Vamos colocar todo mundo na cadeia, ainda que paguemos um preço de um inocente condenado. Isso, quando nós dizemos que somos garantistas, os incautos acham que nós aplaudimos a impunidade. Não se trata disso. Se trata do quê? Para condenar alguém, para tirar a liberdade de alguém, que é um dos bens jurídicos mais valiosos, é preciso que se respeitem as regras do jogo. Quer condenar? Condena, mas respeita contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, motivação das decisões. Sabe por quê? Porque se você condenar respeitando as regras do jogo, se você condenar respeitando o procedimento e a Constituição, a probabilidade daquela decisão de condenação corresponder com a realidade aumenta. Agora, meu caro, se você condena atropelando o contraditório, atropelando ampla defesa, passando por cima de motivação das decisões, presunção de inocência, etc., a chance de você estar cometendo uma injustiça cresce bastante. Então, dentro dessa ideia de que o processo penal é uma coisa séria, de que acusar alguém é seríssimo, porque essa pessoa amanhã pode ser presa preventivamente, pode ter suas comunicações telefônicas interceptadas, pode... É que eu exijo o quê para o processo penal? Para uma ação penal, eu exijo um mínimo de provas quanto à autoria e materialidade. Eu exijo o quê? Justa causa da ação penal, para a ação penal. O que é a justa causa? Então, a gente viu que quais são as condições da ação penal? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade das partes, até aqui o pio. E mais o que eu exijo no processo penal? Eu exijo justa causa. Mínimo de elementos, mínimo de indícios quanto à autoria e materialidade. Por quê? Porque eu sei que o processo penal, por si só, é um dano. Ele, por si só, pode ser até mesmo que uma tortura. Então, uma das condições da ação penal, gente, é a justa causa. Porque no processo penal, eu discuto liberdade. Então, o juiz pode rejeitar a denúncia ou queixa porque ela é inepta, não descreve o fato criminoso com as suas circunstâncias, deixando impossibilitado o exercício da defesa, ou porque falta uma das condições da ação, que pode ser a ausência de elementos mínimos, elementos, indícios quanto à autoria e materialidade. O juiz pode rejeitar a denúncia ou queixa. E a última hipótese está lá, a justa causa separada das condições da ação. Aí alguns podem falar assim, não estou entendendo. O artigo 395, inciso 1º diz, o juiz pode rejeitar a denúncia quando ela for inepta. No segundo, quando faltar pressupostos processuais ou condições da ação. E no terceiro, quando faltar justa causa. Não, você não acabou de dizer que justa causa é uma das condições da ação? É verdade. Para a maioria esmagadora da comunidade jurídica, a justa causa é uma das condições da ação. E como diz Nicolite, esta repetição não é demasiada, porque em épocas de arbitrariedade é melhor que a justa causa esteja o quê? Expressa no texto legal. Então, essas são as hipóteses de rejeição da peça acusatória. Aí vem a indagação. Cabe recurso da decisão do juiz que rejeita a denúncia ou queixa? Cabe. Qual recurso que é cabível? É o que nós chamamos de rese. Recurso no sentido estrito, que está lá consubstanciado, lá positivado no artigo 581, inciso 1º. Vamos fazer a leitura aqui do 581, inciso 1º? Vamos lá. 581, inciso 1º do Código de Processo Penal. Olha o que ele nos diz. 581, aspas. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, que não receber a denúncia ou queixa. Então, a decisão que não receber a denúncia ou queixa, a acusação, o acusador pode recorrer, apresentando o quê? Rese, recurso no sentido estrito, buscando a alteração daquela decisão. Tá claro? Atenção, muito cuidado com isso aqui agora que nós vamos tratar. Muitíssimo cuidado com o que nós vamos tratar agora. O juiz ofereceu, o Ministério Público, a acusação pública ofereceu a denúncia. Se o juiz rejeitar,
o que nós acabamos de ver? Então, o Ministério Público ofereceu a denúncia, juiz olhou, opa, falta justa causa, ou então a denúncia é inepta, ou falta outra das condições da ação. O que o Ministério Público pode fazer? Pode interpor um recurso no sentido estrito, o rese. Isso aqui nós já vimos. A questão é, quando uma parte interpõe um recurso, surge para a outra parte, ele vai interpor o recurso e as razões do recurso. Então a parte, quem vai recorrer, fala assim, quero recorrer no sentido estrito, interpôs. E aí ela traz junto com isso as razões do recurso, as razões do seu inconformismo, as razões de por que aquela decisão deve ser alterada. Então veja, a parte recorre, interpõe o rese e traz as razões. Em nome do contraditório, a outra parte deve apresentar o quê? As contra-razões. Tranquilo? Só que perceba, eu estou no limiar do procedimento. O Ministério Público ofereceu a denúncia e o juiz rejeitou. Pergunto, o acusado já foi citado? Não. O acusado já foi comunicado que contra ele existe uma denúncia? Não. Então é necessário que eu intime o acusado para apresentar contra-razões do recurso em sentido estrito interposto pela acusação. Vou voltar. Fique tranquilo. O Ministério Público ofereceu a denúncia. Juiz rejeitou. Pá. A acusação ficou inconformada, apresentou rese, recurso no sentido estrito. Pergunta agora, preste atenção. A acusação apresentou o rese e as suas razões. Vamos fazer a leitura do 399. Vamos lá. Recebida a denúncia ou queixa, artigo 399. O juiz, veja, ó, recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência. Então, percebe o que o artigo 399 diz? Recebida a denúncia, o juiz vai designar o quê? Resposta da defesa? Não. Recebida a denúncia, vai ter audiência. E a resposta? Cadê a resposta? A resposta já aconteceu lá atrás. E aí? O que fazer? Sintetizar. Artigo 399, que acabamos de ler. A acusação oferece a denúncia, defesa se manifesta em uma resposta à acusação. Depois da resposta à acusação da defesa, juiz rejeita, recebe ou absolve. Se receber, designa audiência. Compreendemos? Então, oferecimento da denúncia. Agora, vamos lá, na ótica do 399. oferecimento da denúncia. 2, resposta à acusação. 3, recebimento, rejeição ou absolvição. Se o juiz recebe, 4, audiência una de instrução, debate e julgamento. Como se dá com uma ótica do 396? oferecimento da denúncia. 2, recebimento. 3, resposta à acusação. Ou seja, no 396, a resposta à acusação é depois do recebimento. O juiz recebe, depois cita o acusado para apresentar a resposta. Já no 399, o recebimento da denúncia é depois da resposta à acusação. Compreenderam? 399. Recebimento após a resposta à acusação. 396. Recebimento antes da resposta à acusação. E aí o que fazer? 396 ou 399? A doutrina amplamente majoritária, e os tribunais pátrios, de forma maciça, entendem o quê? Que o recebimento se dá de acordo com o artigo 396. Então, aqueles que estão fazendo concurso, aí, você que está fazendo concurso, vai fazer exame de ordem, concurso público, provas e etc. de faculdade, o que você vai colocar na sua provinha lá objetiva? Recebimento se dá de acordo com o artigo 396. Ou seja, o juiz recebe a denúncia logo depois que a denúncia foi oferecida. E quando vem a resposta? A resposta vem depois do recebimento da denúncia. Agora, o que alguma parte da comunidade jurídica, como que ela entende essa controvérsia? Como que parte da comunidade jurídica entende essa controvérsia? Por exemplo, o professor André Nicolich tem um posicionamento interessantíssimo.
como que alguns setores entendem. Então, vou entender da seguinte forma. Vou entender que não. O recebimento não se dá de acordo com o artigo 396. O recebimento da denúncia tem que ocorrer após a resposta à acusação. Tem que ocorrer consoante dispõe o artigo 399. E qual é o fundamento para isso? O fundamento é que o juiz apenas deve decidir depois de ouvir ambas as partes. Princípio comezinho de qualquer relação processual. Ou seja, antes de ouvir uma parte, o juiz deve ouvir a outra. O que essa doutrina está querendo dizer? Vamos aplicar o contraditório. De acordo com se eu receber a denúncia na ótica do artigo 399, eu estou homenageando, eu estou festejando que princípio sagrado para o processo? O princípio do contraditório. Então, o juiz ouve a acusação da denúncia, ouve defesa da resposta à acusação, depois de ouvir as duas partes é que ele vai decidir. Decidir o quê? Se recebe ou se rejeita. Data venia, esse é o entendimento que eu entendo mais concetâneo com o quê? Com aquilo que nós falamos de pensar o processo penal e os procedimentos criminais não como caminho necessário para se impor uma pena, mas pensar o processo penal como instrumento do projeto democrático. Pensar o processo penal como um instrumento para assegurar direitos e garantias fundamentais. Qual dessas duas interpretações? 396 ou 399? Que melhor efetiva o princípio constitucional do contraditório? Eu não tenho a menor dúvida, é indubitável. É sobre a ótica do 399. Ou seja, o juiz só decide se recebe ou rejeita depois da ouvida, depois da oitiva da defesa. Então, por honestidade intelectual, eu preciso ressaltar para os senhores o quê? Que o entendimento dos tribunais pátrios, e isso é pacífico e da maioria da doutrina, é que o recebimento se dá, infelizmente, data máxima venia, numa interpretação que menos favorece a eficácia do princípio do contraditório, o recebimento ele se dá antes dível. Nós, data máxima venia, sempre respeitando o entendimento da Corte Suprema, nesse ponto não concordamos com o entendimento. Se o recebimento da denúncia é uma decisão, então, segundo o artigo 93, inciso 9, deve ser o quê? Fundamentada. Essa decisão deve ser, sim, fundamentada. Tá claro, gente? Então, vamos lá. Vamos voltar para a morfologia. Como é que nós estamos? 1, oferecimento da denúncia. 2, recebimento ou rejeição. Então, estudamos o recebimento. Vimos que o recebimento ele é antes da resposta à acusação e vimos também que esse ato judicial que recebe a denúncia não possui, a fundamentação desse ato judicial não é imprescindível segundo a orientação da Corte Suprema, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, HC 71971. No entanto, sempre ressaltando que boa parte aqui do setor doutrinário diverge desse entendimento pretoriano, entendendo que sim, o recebimento da denúncia deve ser o quê? Motivado. Já que estudamos o recebimento, vamos estudar agora o quê? A resposta a rejeição da denúncia ou queixa. Então, ofereci a denúncia, juiz não recebeu, então o que ele pode fazer? Rejeitar. Onde está esculpida a rejeição da denúncia? A rejeição da denúncia está no artigo 395 do CPP. Então, a previsão legal da rejeição da denúncia é o artigo 395 do CPP. E aí vem a indagação. Quando que o juiz pode rejeitar a denúncia ou queixa? Vamos ler agora o artigo 395 para visualizar essas hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa. Vamos fazer a leitura dele. A denúncia ou queixa será rejeitada quando 1. For manifestamente inepta. 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. E 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então vamos para a primeira hipótese. Quando que eu posso rejeitar a denúncia? Quando ela for manifestamente inepta. E quando que a denúncia é manifestamente inepta? Aí nós temos que nos socorrer, o que falamos até na aula passada, ao artigo 41 do CPP. Que a denúncia ou queixa. O que é a denúncia ou queixa, gente? Termo simples. A acusação.
A petição, aquele papel que vai te acusar. A denúncia ou queixa, ela deve o quê? Descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Vamos lá no 41 do CPP. Olha lá. Aquela questão de o direito que o acusado tem de ser bem acusado. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. A qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, quando essa denúncia ou queixa na ação penal privada, então, quando essa acusação, pública ou particular, não descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, não descreve o fato criminoso permitindo que seja exercida uma ampla defesa, como é que eu vou chamar essa denúncia? Eu vou falar que essa denúncia é inepta. Então, essa denúncia que não descreve o fato criminoso, não permite o exercício da defesa, é uma denúncia inepta. E o que o magistrado pode fazer diante de uma denúncia inepta? Rejeitar. Rejeita. E aí cumpre a acusação pública, não é mesmo? Retificar essa denúncia ou queixa. Então, primeiro lá, primeira hipótese de rejeição, inépcia. Segunda hipótese de rejeição, faltar pressupostos processuais ou condição da ação. E aqui, falando das condições da ação, nós sabemos que para o senso comum teórico, para a doutrina clássica, quais são as condições da ação penal? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade das partes e justa causa. Eu costumo brincar, não é mesmo? Todo mundo que estuda processo civil, e aqui aquela velha briga se é possível falar em uma teoria geral do processo, eu costumo brincar em sala de aula o seguinte, todo mundo decora, né, através do processo mnemônico, as condições da ação pelo famoso PIL. P-I-L, PIL. Quais são as condições da ação? Possibilidade jurídica do pedido, P. I, interesse de agir. L, legitimidade das partes. Então, é o famoso PIL. E eu costumo brincar com os alunos na sala de aula de que questão de prova, não é mesmo? Processo penal, ele é mais rico ou mais pobre que o processo civil? E é óbvio que o processo penal ele é mais rico. Se ele é mais rico, ele tem mais uma condição da ação. Ele não se sustenta apenas com o PIL, com a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade das partes. O que o processo penal também exige para uma ação penal viável? Ele exige a justa causa. Então, o que é essa justa causa da ação penal? Veja, acusar alguém é algo de extrema gravidade. Extrema gravidade. E por que dizemos que é algo de extrema gravidade? Veja, quando você está sendo acusado ou até mesmo investigado, você pode estar sujeito à prisão preventiva, pode estar sujeito à medida de busca e apreensão. Não sabe o dano emocional do processo, como disse o Carnelucci, que nós lemos na primeira aula, é altíssimo. Você não sabe se amanhã vai ficar solto ou preso. E nós sabemos o quanto o processo penal ele marginaliza, ele gera estigma. Veja se isso não ocorre. Se o vizinho faz uma busca, se você está em casa e vê que na casa do vizinho foi feita uma busca e apreensão, fizeram busca e apreensão na casa do vizinho, o que todo mundo da comunidade já começa a falar? Sabia que era bandido. Veja, uma medida de busca e apreensão, e aquela pessoa é presumidamente inocente. Mas o processo penal, ele gera estigma. O processo penal, ele marginaliza. Não é mesmo? Imagine que o vizinho, né, o filho do seu vizinho foi preso preventivamente, não uma prisão-pena, fruto do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, mas uma prisão cautelar, uma prisão no curso do processo, uma prisão preventiva. Todos já olham para aquela pessoa como se fosse o quê? Um criminoso. A presunção na prática é de culpabilidade. O processo penal é um estigma. A pessoa tem as suas comunicações telefônicas grampeadas, interceptadas. Então nós não podemos perder de vista que o processo penal é algo muito grave. O processo penal por si só é uma pena. Temos que entender isso. O processo penal por si só é uma pena. Responder um processo é uma pena. E pela oportunidade de ser advogado, militante dessa área, a gente pode constatar quais são os efeitos na prática do processo penal na vida de uma pessoa. Muitos adoecem
ficou a saúde mental adoecida por conta daquela angústia de não saber o que virá. E veja, não podemos ser inocentes, não podemos ser ovelhinhas, não podemos ser ingênuos. Processo não combina com certeza, com segurança. Processo é incerteza. Processo é insegurança. Como assim? O inocente pode ser condenado, infelizmente. É a cifra da injustiça, um inocente condenado. E um culpado pode ser absolvido. Isso é o processo. Infelizmente. E é aqui que nós, que não podemos ser ingênuos, temos que fazer uma opção. Ou é presunção de inocência ou é presunção de culpabilidade. O que é presunção de inocência? Eu vou defender todos os inocentes, ainda que eu pague o preço de um culpado solto. Ou eu vou partir da pressão de culpabilidade. Nenhum crime ficará impune. Vamos colocar todo mundo na cadeia, ainda que paguemos um preço de um inocente condenado. Isso, quando nós dizemos que somos garantistas, os incautos acham que nós aplaudimos a impunidade. Não se trata disso. Se trata do quê? Para condenar alguém, para tirar a liberdade de alguém, que é um dos bens jurídicos mais valiosos, é preciso que se respeitem as regras do jogo. Quer condenar? Condena, mas respeita contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, motivação das decisões. Sabe por quê? Porque se você condenar respeitando as regras do jogo, se você condenar respeitando o procedimento e a Constituição, a probabilidade daquela decisão de condenação corresponder com a realidade aumenta. Agora, meu caro, se você condena atropelando o contraditório, atropelando a ampla defesa, passando por cima de motivação das decisões, presunção de inocência, etc., a chance de você estar cometendo uma injustiça cresce bastante. Então, dentro dessa ideia de que o processo penal é uma coisa séria, de que acusar alguém é seríssimo, porque essa pessoa amanhã pode ser presa preventivamente, pode ter suas comunicações telefônicas interceptadas, pode... É que eu exijo o quê para o processo penal? Para uma ação penal, eu exijo um mínimo de provas quanto à autoria e materialidade. Eu exijo o quê? Justa causa da ação penal, para a ação penal. O que é a justa causa? Então, a gente viu que quais são as condições da ação penal? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade das partes, até aqui o pio. E mais o que eu exijo no processo penal? Eu exijo justa causa. Mínimo de elementos, mínimo de indícios quanto à autoria e materialidade. Por quê? Porque eu sei que o processo penal, por si só, é um dano. Ele, por si só, pode ser até mesmo o quê? Uma tortura. Então, uma das condições da ação penal, gente, é a justa causa. Porque no processo penal, eu discuto liberdade. Então, o juiz pode rejeitar a denúncia ou queixa porque ela é inepta, não descreve o fato criminoso com as suas circunstâncias, deixando impossibilitado o exercício da defesa, ou porque falta uma das condições da ação, que pode ser a ausência de elementos mínimos, elementos, indícios quanto à autoria e materialidade. O juiz pode rejeitar a denúncia. Nesta semana, as aulas do Saber Direito são sobre processo e procedimentos criminais. E o convidado, sabe quem é? É o especialista em ciências penais, professor na Academia da Polícia Militar de Brasília e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Distrito Federal, Andrio Fernandes Farias. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você sabe, pode também estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Sejam bem-vindos mais uma vez, caros companheiros de trincheira, caros amantes do processo penal. Dando continuidade, eu me chamo, eu não vou ser deselegante, eu me chamo Andrio, ministro aula
de Direito Processual Penal e estou aqui agora no programa Saber Direito para a gente conversar sobre processo e procedimentos criminais. Na última oportunidade que nós tivemos aqui, nós conversamos acerca da trilogia da estrutura processual, da Santa Trindade do Direito Processual, nos aprofundamos em como os ritos são classificados, e aí, só fazendo uma breve lembrança, o rito pode ser comum ou especial, o rito comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. O que nós vamos tratar na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos tratar do procedimento do rito ordinário. Findamos, não é mesmo, aquela oportunidade falando sobre primeiro, quando se inicia o procedimento ordinário. E aí vimos que é com o oferecimento da denúncia ou queixa. Denúncia nas hipóteses de ação penal pública e queixa nas hipóteses de ação penal privada. E aí, a grande indagação da aula passada foi, após o primeiro ato, o oferecimento da denúncia, o que vem depois? E, salvo engano, temos uma pergunta sobre essa celeuma. O que vem depois do oferecimento da denúncia? Quando ocorre o recebimento da denúncia? Essa é uma grande celeuma no sistema processual do rito ordinário. Quando ocorre o recebimento da denúncia? Então vamos lá. Oferecida a denúncia ou queixa. O que vem depois? E aí nós temos a divergência entre o artigo 396 do CPP e o artigo 399 do CPP. Segundo o artigo 396, no procedimento ordinário, se o juiz não rejeitar liminarmente a denúncia ou queixa, então o Ministério Público, oferece a denúncia. Se o juiz não rejeita, ele recebe. Recebe e ordena a citação do acusado para responder à acusação. Então, segundo o 396, como se dá a morfologia? Oferece a denúncia, oferece a acusação. Depois da acusação, o juiz ou rejeita a denúncia ou ele recebe. Então, segundo o artigo 396, o recebimento ele é logo depois do oferecimento da denúncia. Ou seja, repito, síntese. 396, ofereço denúncia, depois recebo. Vamos fazer a leitura do 396 para os senhores constatarem essa sequência. Diz aqui o artigo 396 do CPP. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, segundo o 396, se o juiz não rejeitar a denúncia, ele recebê-la-á. É o que nós chamamos de a mesóclise da discórdia. Esse recebê-la-á. Por quê? Então vimos, 396, o juiz oferece a denúncia, depois de oferecida, rejeita ou recebe. Não há nada, segundo o 396, entre o oferecimento da denúncia pela acusação e o recebimento pelo Poder Judiciário. Ocorre que quando a gente analisa o artigo 399, a situação é diametralmente oposta. O artigo 399 vai nos dizer o seguinte, que após o oferecimento da denúncia, isso fica implícito com a leitura do 399, a gente vai ver daqui a pouco, após o oferecimento da denúncia, eu vou ter a resposta à acusação, a defesa preliminar, eu vou ter a ouvida da defesa. Então, o Ministério Público fala, a acusação aonde que o Ministério Público fala? Na denúncia. Depois que o Ministério Público fala, segundo o artigo 399, o que vem depois? Resposta à acusação. Depois da resposta, o juiz recebe, rejeita ou absolve. Se o juiz não absolver e não rejeitar, ele recebe e ordena audiência de instrução, audiência única de instrução, debate e julgamentos. Vamos antes da resposta à acusação. Esse é o entendimento, por exemplo, para citar um precedente aos senhores, do STJ, que no HC 138089 dispôs, aspas, HC, quem quiser pegar aí, 138089. O que o STJ disse? Aspas. É de se entender que o recebimento da denúncia se opera na fase do artigo 396 do Código de Processo Penal. Então,
aí minha honestidade intelectual para com os senhores, prevalece com o entendimento, o quê? Recebimento antes da resposta à acusação. Então vamos lá, seguindo a doutrina majoritária e os entendimentos pretorianos. Como é que está a morfologia do procedimento ordinário, gente? Oferecimento da denúncia, depois, juiz recebe ou rejeita, e se o juiz receber, cita o réu para apresentar resposta à acusação. Então tá, o recebimento vem logo depois de oferecida a denúncia. E agora tem outro tema controvertido. Qual é esse tema controvertido? Vamos lá. O recebimento da denúncia precisa ser fundamentado? Esse ato judicial, essa decisão do juiz, que recebe a denúncia. Então o Ministério Público ofereceu, vem para o juiz. O juiz vai decidir que recebe. Esse ato judicial que diz, recebo a denúncia do Poder Judiciário, precisa ou não precisa ser fundamentado? E aí eu deixo a indagação aos senhores. O magistrado precisa fundamentar a decisão de recebimento? Alguns que estão mais próximos da Constituição vão dizer, André, mas é óbvio, até as pedras sabem que todas as decisões judiciais precisam ser fundamentadas. Aí eu digo para você que me fez essa colocação, da onde o senhor tirou isso? Tirou isso da onde? E aí você vai me responder, está esculpido no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Vamos ler o artigo 93, inciso 9 da Carta da República. Então está lá o artigo 93, inciso 9 da Constituição. Vamos ver o que ele diz. Vamos ver se esse rebelde tem razão. Vamos lá. 93, inciso 9. Diz, aspas, Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas, vou repetir, e fundamentadas todas as decisões. Aqui não tem a maioria, aqui não tem algumas, aqui não tem as melhores, as piores, está dizendo o quê? Fundamentadas todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Ora, esse ato judicial que recebe a denúncia é ou não é uma decisão? E a resposta, inexoravelmente, só pode ser óbvio. Sim, esse ato judicial que recebe a denúncia é uma decisão. E aí vem a segunda indagação. Então, se esse ato judicial que recebe a denúncia é uma decisão, ele precisa ser fundamentado? Ele precisa ser motivado? É lógico. É lógico por quê? Porque o artigo 93, inciso 9 da Carta da República diz com clareza meridiana: todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas. No entanto, mais uma vez, por honestidade intelectual, tenho que ressaltar aos senhores que este não é o entendimento do nosso pretório excelso. A Corte Suprema entende que o ato judicial que recebe a denúncia não se classifica para fins do artigo 93, inciso 9 da Constituição, como ato em que a decisão seja, a fundamentação, a motivação seja imprescindível. Vamos fazer a leitura de um precedente da Suprema Corte, que é o HC 101.971. Diz o Supremo Tribunal Federal, no HC 101.971, aspas, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o artigo 93, inciso 9 da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente, a sua motivação não reclama, contudo, fundamentação. Então, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: essa decisão que recebe a denúncia,
A fundamentação dela é bem-vinda, o magistrado fundamental ótimo, mas essa fundamentação não é imprescindível.